Olá, eu sou Daniela Almeida e eu estou gravando esse vídeo como requisito avaliativo da disciplina Pesquisa em Educação, ministrada pela professora Simone Amorim, que consiste em destacar os pontos principais da conferência do professor Gerardo Blanco Ramires, intitulada Tendências da Internacionalização da Educação Superior. A primeira coisa que eu queria destacar na fala dele é a própria definição de internacionalização, uma definição que ele traz de Witt, e eu fiz uma tradução livre que diz que internacionalização é o processo de integrar uma dimensão internacional, intercultural ou global no propósito, funções e execução da educação superior para melhorar a qualidade da aprendizagem e da pesquisa para todo alunado e professorado, visando contribuir de maneira significativa para a sociedade. Por que eu escolhi começar com essa citação? Porque toda a fala dele permeia justamente essa ênfase no impacto social. A internacionalização, ela só existe, o propósito dela só é alcançado se nós conseguirmos trazer um impacto social. E das várias coisas que ele mencionou na fala dele, uma que me chama muita atenção é a questão da inovação com enfoque na digitalização versus o retorno à antiga normalidade, o que ele chamou de mobilidade estudantil. Por que isso me chama a atenção? Primeiro, porque nós continuamos usando termos novos para esses artefatos que já estão conosco há tantos anos e não sei precisar por que que nós ainda não estamos à vontade com eles, tanto na educação como em várias outras situações de trabalho. Eu acho que a pandemia deu uma mudada na forma como as pessoas veem esses artefatos, mas é fato que a gente ainda tem uma espécie de medo de utilizar, ou medo porque temos medo do erro, ou medo porque essas questões elas ainda não estão regulamentadas, mas nós precisamos mudar essa mentalidade que temos de que esses artefatos eles são novos e a gente ainda precisa redescobri-los. Com relação a isso, e pensando nessa tendência de retorno à antiga normalidade, é claro que a mobilidade estudantil ela é importante, ir para um outro país nos dá esse distanciamento, e a partir do distanciamento a gente consegue, de fato, compreender melhor tantas coisas, mas a gente não pode deixar, não pode esquecer, não pode apagar os ganhos que trouxemos quando a digitalização ela foi vivenciada, não só na educação, como na internacionalização. E aí eu trago o próprio exemplo da fala do professor, né? É uma conferência onde ele está em Boston. A conferência é uma conferência para a cidade de Colima, no México. E depois de alguns dias, nós estamos assistindo isso aqui em Aracaju, né? Como um requisito da disciplina de pesquisa, né? Pesquisa em educação. Então, o alcance e a potência desse alcance através dessas tecnologias, ele é muito grande. A gente não pode abrir mão disso. Então, ainda que a mobilidade estudantil ela volte, essa digitalização ela precisa permanecer não só na internacionalização, como também na educação. Quais são as formas para que a gente chegue a esse momento com mais tranquilidade, talvez, né? Com mais segurança por parte dos professores e dos gestores, como ele mesmo fala. Com relação às perguntas, a pergunta que eu mais gostei foi a última pergunta, porque possibilitou que o professor retomasse tudo que ele já havia dito. Então, se existe essa tendência de internacionalização sul-norte, onde o sul é meio que considerado sempre, ela até brinca assim, de quinta categoria, a depender do contexto, como é que a gente faz para aceder sul-norte, né? E isso me lembra muito a questão do Ciências Sem Fronteiras, que os nossos estudantes eles queriam ir para os Estados Unidos, Canadá, né? Me remete com tristeza a questão da evasão dos nossos cientistas. A gente tem intelectuais que optam por morar fora porque são mais valorizados e geralmente são mais valorizados no norte. E que deixa claro aí essa questão do centralismo acadêmico que existe, né? E como a gente vai fomentar esse pensamento crítico para valorizar a prata da casa, né? Essa é a grande questão. Então, obrigada, ficam aí minhas contribuições.